eternas. Que assim seja e que assim será. Assim seja. Boa noite, Dalva. Somos nós três e os desencarnados, né? A turma hoje está com frio. Não, encarnado. Nós três e os desencarnados. Ah, tá. E os desencarnados, que é uma multidão. Então vamos lá. Verdade. Eu vou fazer só uma recapitulação, né? Rapidinho aqui, que a gente até onde eu parei, então eu leio novamente aqui para ver o que a gente entendeu. Visita ao hospital. Esperar a Carmen voltar aí. O livro. Espera que eu fui pegar o caderno, que eu anoto. Ótimo. Eu preciso da caneta. Só um minuto. Ô, Luiz, vê se aí tem uma caneta aí na mesa. Boa noite, Ferreira, mais uma vez. Achou o livro? Achei. Então, pronto. Ô, Sérgio, a questão do livro, sabe o que acontece? Fez uma arrumação em alguns livros, e botou o livro debaixo de todos, estava lá quietinho, guardado. Mas não deixa de ser uma influência, né? Com certeza, com certeza. Vou esperar a Carmen voltar. Com certeza. Mas todas as influências podem ser rebatidas ao nosso amigo Jailson. Vamos lá, vamos fazer, enquanto o Carmen está pegando aí, Ivan, vamos fazer a nossa revisão aqui da primeira página, que já foi lida. Faltou a segunda página, mas eu vou voltar aqui a ela. 69. Outra coisa, viu, Sérgio? Oi. Você observou que antes de a gente fazer a vibração, uma meia hora antes eu abri o Evangelho. E abri no mesmo capítulo que você leu. É sintonia. Inspiração, né? É sintonia. Porque o guia espiritual trabalha em conjunto, né? Então, onde você vai ver isso aqui, a gente já viu isso, né? Aqui. Está aqui o livro aberto. Visita ao hospital. Diga. Vá, tudo bem. Pode continuar. Não, se quiser falar, termine, vá. Se for inerente ao... Boa noite, Mariane. Eu peguei o livro do Evangelho, o velho, o antigo, né? Aí depois vou ver o novo, aí li o do novo, no mesmo lugar que você leu. É isso, a sintonia. Visita ao hospital. Um grupo dedicado ao trabalho. Estou relendo aqui, viu, Mariane? Mas eu não vou abrir comentários para isso, não, que a gente abriu. Mas eu estou só relendo para não perder, para pegar o fio da meada. Visita ao hospital. Um grupo dedicado ao trabalho da desobsessão é constantemente requestado à prestação de serviço. Em meio aos pedidos diversos de concurso e auxílio, aparecem as solicitações de visita aos hospitais. Então, a gente já viu, visita enfermo em casa, visita ao hospital, aqueles que podem ir, que a gente já viu aqui, os que podem ir devem se dedicar a isso. Então, mas o André Luiz está dizendo, aqueles que podem ir, né, tem tempo, trabalho, folga, final de semana, cada caso é um caso familiar, devem prestar visitas a pessoas em casa, né, desde também que os parentes chamem, né, e no hospital. Considerando a hipótese, exemplos que ele fala, a hipótese do atendimento, a gente já viu aqui vários exemplos, é importante que o conjunto de serviços se represente por irmãos do círculo habilitados a desincumbir-se da obrigação. Eu vou fechar algum microfone aqui que está aberto, é o de Ferreira. Na hora que você quiser, você levanta a mão, porque eu estou ouvindo a conversa. Habilitados a desincumbir-se da obrigação, de modo construtivo, naquele que a gente já falou, a pessoa deve ir com o mínimo de educação doméstica, né? E respeitando as regras do ambiente, né? Falando alto, gargalhando, comentando palavras indevidas de política, de crime. Ninguém vai imaginar, né? Tem, né? Mas não vai imaginar nenhum grupo, uma equipe mediúnica que já chegou até nesse estágio, alguém indo com esse comportamento de falta de educação doméstica, né? Kardec chama de educação moral, né? Modo construtivo, isto é, mantendo no trato com o enfermo ou com os enfermos atitudes edificantes de reconforto. Citamos também, o cidadão está lá com câncer, ou está lá no Hospital Thérèse Lisieux, como eu fui acompanhar uma pessoa, onde a ala só com trombose por fumo, por cigarro, tem lá bem grande, área dos fumantes.
sem braço, sem perna. Aí eu chego lá para visitar o amigo, falando, tá vendo aí? Você devia ter parado de fumar. Isso aí realmente, pô, qual reconforto que vai ter para uma pessoa dessa? Então, a pessoa tem o desconfiômetro, né? São atitudes edificantes. Sem mostra de impressionabilidade doentia. Fantástico isso. Tem pessoas que se impressionam com tudo. O ambiente está isso, o ambiente está o quê? Se impressiona com a aparência do doente e leva aquilo para casa. O pior não é isso, ainda leva aquela impressão para casa, leva para os companheiros no meio do caminho na volta, ainda leva para casa, fica a semana inteira comentando aquilo. Você viu como está fulano? Rapaz, ele está acabado. Você viu? Essa impressionabilidade é chamada, André Luiz, de doentia. Tem medicação para isso. E sem manifestações mediúnicas extemporâneas, né? Da comunicação na enfermaria do hospital. Então, cada caso é um caso. Eu estou doente, estou num quarto separado. Me visita Mariane, me visita Ferreira. O espírito, o exemplo que eu dei, um benfeitor. Mariane sente que é um benfeitor, não é um perturbador. Quer falar por mim, Mariane sabe que eu sou espírito. Eu estou num quarto particular, mas mesmo assim, não deveria. Por quê? Entra um enfermeiro, entra um médico e Mariane dando comunicação. Então, o que é que na prática, que o André já dizendo, não dê. Na prática, não dê. Ah, mas é Sérgio, ele está no quarto, ele não está na enfermaria, ele está no quarto particular. E só tem eu e Ferreira, mas entra a enfermeira para entrar um evangélico. Entrou um evangélico a ver aquilo ali. Há um livro, um capítulo sobre isso, da médium Madame d'Espérance, dos anos 90, fantástica, Madame d'Espérance, onde entra um evangélico na reunião. Ela disse que foi a pior reunião mediúnica que ela participou em toda a vida. É um capítulo dedicado a isso. E o espírito Philip, que ela é inglesa, Madame Hope, vai dizer a ela, foi as ondas mentais. A evangélica entrou muda e saiu calada. Mas não importa a mediúnica, porque quando ela viu o presidente da comunicação, ela vibrava, é o diabo com a mente. Ninguém conseguiu dar comunicação, uma pessoa só. Então, na prática, não dê. Ou seja, não dê, evita de dar, é o que ele está dizendo. A comissão representativa do grupo anotará nomes e ainda pode se vincular a espírito obsessores, né? Porque ninguém vai imaginar, botar o exemplo de Mariane e de Ferreira indo me visitar, que seu nascimento, como entrou nessa casa, programou um espírito guia para dar comunicação de Mariane com eu lá dentro. Porque os espíritos são dedicados, disciplinados, não é, Ferreira, a palavra que Emmanuel usa? Como é que o guia, disciplinado como é, vai programar um espírito para dar comunicação por Mariane no hospital? Bom, isso não é espírito disciplinado. A questão, então, aquela comunicação que Mariane sentiu e deu é por conta dela. A questão que podem entrar muitos perturbadores, mistificadores e embusteiros falando por lá. Então, na prática, sentiu, ore ao seu guia, ore aos trabalhadores do centro, enderece o espírito para aqueles irmãos, para que o conduza, se ele quiser, lá. Então já aconteceu isso comigo no cemitério, né? Eu fui visitar um amigo espírita, mas o padre fazendo missa. É um direito da família, que a família era católica. Eu, Ferreira, no lado, já isso não estava, mas estava lá. Aí eu vi a pessoa falando mal do padre, foi tão audível que eu virei. Quando eu virei, eu sou raríssimo isso. Tá um homem com um palito de dente na boca, camisa aberta, de calça jeans virada até o joelho. Quando ele virou, meu Deus, um espírito. Aí ele começou a falar mal do padre, que ele era frequentador dali, e aquele padre estava doido para ir embora. Ele está fazendo aí, é assim que ele fica sempre, impaciente para ir embora. Chega em casa, ele vai tomar um vinho na igreja e vai ficar se limpando todo das bactérias do cemitério. O espírito conversando comigo. Eu, em silêncio ali, conversei com ele, enderecei ele aos guias. 2 semanas depois, ele deu comunicação no Réu de Luz. Então, é isso que eu aprendo, né? Assim funcionou comigo, não sei se vai funcionar com cada um. Cada caso é um caso. Então, a comissão representativa do agrupamento anotará nomes, já lemos isso, e endereço para fazer a caridade material e moral. Para quando visitar o paciente novamente, vai dizer, ó, não fique preocupado não, viu, Dalva? Porque a sua irmã, sua mãe, a gente estava com dificuldade. Ah, eu não comprei o gás. Não fique preocupada. Já foi resolvido. Quem fazia isso? A mulher de Kardec. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Ela não revela o nome dela, né? Capítulo 14, se não me engano. Mas os Espíritos, Humberto de Campos revela
Kardec era uma das mulheres que faziam isso. Levava roupa, costurava, aquelas coisas. Então, cooperação oportuna, dosando a administração de conceitos em torno dos temas da obsessão, quando em conversa com os enfermos, ainda desprovido de conhecimento espírita, a fim de que a orientação curativa se lhes implante na mente, a pouco e pouco, de maneira segura. Então, aqui a gente já entra o comentário que a gente vai focar muito no último. A pessoa está lá, é Sérgio conhece, já estuda, um aprendiz de anos, 21 anos, 22, estudando obsessão. Mas é uma pessoa que acha que aquela doença dele tem causa obsessiva. E muitas têm. Mas ele já leu um livro, já leu 2, a irmã ou a esposa frequenta, aí ele pergunta a Jailson, isso é obsessão, né? Porque os médicos aqui, eu ouço a conversa deles, eles dizem que não conseguem identificar a causa, porque eles me ministram a medicação necessária, e eu ouço ele dizer que a medicação não está dando conta de me curar, não está dando conta. E minha mulher é espírito, eu já li um livro de espírito, isso é obsessão, é? Então, o que a pessoa pode dizer? Bom, eu estou sozinho, num quarto com alguém que me pergunta isso, ele não está dizendo para eu não conversar, mas eu tenho que dosar os conceitos em torno dos temas da obsessão. Se eu perceber que ele não tem um conhecimento profundo, porque eu tenho que deixar na mente dele o quê? Está aqui, orientação curativa, que se lhes implante na mente, a pouco e pouco e de maneira segura. Eu não vou fazer palestra com quem nunca nem leu o livro dos médios. Eu vou indicar ele o capítulo 23, ele nem sabe o que é o capítulo 23, que gerou a base de todos os livros sobre obsessão, todos, sem exceção, vieram a partir do capítulo 23 do livro dos médios. Mas ele leu Zíbia, ele leu outra coisa, ele está sentindo que aquilo, eu tenho que dosar, tenho que ter desconfiômetro. Não é eu pegar o livro Libertação, como o Ferreira falou aqui já citado, e vou entregar ele. Porque eu vou pegar a Memória do Suicida e vou dar ele. Aí eu desencarno o homem de medo. Quer dizer, a pessoa tem que ter bom senso. Tem que ter bom senso. Então você entra ali, o que é essa orientação curativa que aquele visitador espírita deve implantar na mente daquela pessoa que está perguntando? Ore, meu irmão. Ore. Mas eu estou tendo um sonho, viu, Mariane? Eu posso dizer, quando eu tomo a medicação, quando eu durmo mesmo, gente querendo me enforcar. Ó, capítulo no livro fala, capítulo aqui no final, quando os espíritos enforcando outros. Olha o que está na enfermaria para alguém aplicar paz. André Luiz pergunta isso aqui. Quando ele diz aqui, o infeliz, o doente, Cavalcante, católico, passou a enxergar, ele estava perto da morte, os desencarnados que se encontram no hospital. Ele começou a ver, ele chamava de demônios, porque era católico. Os demônios, os médicos pensando que ele está na beira da morte, está alucinado, né? Estão roendo a chaga. Aí o espírito falou com ele, não me chame de demônio, o espírito sugando o outro. Ele está dizendo que não é diabo, afirma que o doente lhe deve, Ferreira. Esse doente me deve. A enfermaria, quando André Luiz entra no capítulo do livro Obreiros da Vida Eterna, para quem tiver, é o capítulo 18, desprendimento de desfício. André Luiz não tem capacidade, André Luiz, desencarnado, equilíbrio para aplicar mais passe em ninguém. Porque hospital, ele fala, se alguém pudesse ver encarnado, ninguém trabalha em hospital. É assim de espíritos sugadores. Esse me deve. Aí você vai lá, a pessoa está lá sozinha, eu implanto medo na cabeça do outro. Eu tenho que implantar ele a ideia curativa. Meu irmão, ore a Deus. Quantos bons espíritos estão ao seu redor? Seu anjo guardião, não estou mentindo, todo mundo tem. Seu espírito familiar, todo mundo tem. Capítulo 28. Né? Os simpáticos eu não falo. Né? Então, porque o simpático pode ser simpático à bebida, simpático ao ódio, simpático à droga, né? Tá lá no Evangelho, né? Deus envia 2, familiar e o guardião. O simpático corre por nossa conta, é a nossa conduta psíquica comportamental. Então vai dizer, seu guardião está aqui, sua mãe já faleceu, sua mãe está aqui. Eu estou mentindo não, porque ela ama. Com certeza ela vai querer participar do desencarne do seu filho, de uma doença,
pede permissão para vir, se tiver equilíbrio para vir. Então, é isso que a gente tem que plantar, orientação curativa, porque quando ele faz uma oração e entra em contato com Deus e com os bons espíritos, se ele tiver de levantar daquela cama, ele vai levantar pela oração. Pela oração. Se é um doente, Carmen, aí digamos, eu novamente, Ferreira e Mariane, eu estou no quarto sozinho, Ferreira ou Mari, me aplica um passe, estou consciente ou não. Ferreira observa o ambiente, ora, aplica um passe, porque Ferreira já foi sintonizado com Mariane, com os benfeitores, e Sérgio é espírita. Pega o copo de água lá, pede os benfeitores para magnetizar aquela água, né, que Sérgio vai beber. São terapias. Mas você não vai fazer uma enfermaria no corredor do Roberto Santos? Não vai fazer, porque a vibração de pensamento contrário é intensa. Comente aí para depois a gente pegar meia hora, só o último parágrafo. Quem quiser acrescentar mais do que foi falado, ficou bem claro isso aí? Eu fiz uma repetir, né? Então, silêncio. Então eu vou... Oi, Mário. Deixa eu só falar rapidinho. Boa noite, gente. O que você falou do hospital, eu fiquei aqui relembrando o que aconteceu com a minha sogra. Ela passou, acho que uns 5 dias, né, na UTI, não, mais do que isso, acho que uns 15 dias na UTI, mas ela estava consciente, ela não chegou a ser entubada, não teve não, ela tem diabetes tipo 2, e quando eu ia visitá-la pela manhã, ela não gostava de contar, nem para meu sogro, nem para Joilton, porque ela dizia que eles não acreditavam, mas ela, assim, me dava certeza da quantidade de pessoas que ela via. Ela é evangélica, e ela me falava que ela falou, Mari, isso aqui é um movimento tão grande de gente, é tanta gente do candomblé aqui dentro. E aí ela dizia a roupa que a pessoa estava, ela falou, aquela senhora ali tem 2 crianças que já está desde ontem com ela, nunca vi deixar, mas ela falava com a convicção de que as pessoas estavam ali. E ela queria que de alguma forma a gente tirasse ela de lá, porque ela não gosta de pessoas do candomblé, ela como evangélica, eu estou falando isso porque eu sei que vocês vão entender e respeitar, que ela tem 76 anos, né, sempre foi evangélica, então hoje para mudar a cultura, só para vocês terem uma ideia, ela sempre fala comigo que eu preciso ter salvação, porque eu estou sem salvação até agora, eu estou buscando isso aqui, mas eu estou sem salvação, e eu tenho que entender e respeitar, né, e ela queria até sair da enfermaria, porque ela falava, quem estava próximo das enfermeiras, dos médicos, ou seja, ela tem uma mediunidade tanta, mas ela não acredita, porque como as pessoas, algumas delas estavam vestidas de formas diferentes, ou outras com roupa do candomblé, ela se referia como sendo demônios também. E aí só vem consolidar o que você está falando, porque eu não ouvi isso de uma pessoa que é espírita, que está falando com conhecimento de causa. Eu estou ouvindo de uma pessoa evangélica que tem mediunidade, mas que rejeita completamente por não entender. Oi? Isso aí. Fechei a câmera. É isso aí. Então, respeito, é claro, né? Que a gente tem, cada um está no seu degrau, nós já passamos também, estamos no nosso degrau. Então, vamos lá no último capítulo. Porque esse capítulo aqui é o último parágrafo, né? Que afasta muita gente da mediúnica. Mas afastou a gente. Por ignorância, né? Não tá crítica aqui. Vamos ler. É imperioso observar que os médiuns psicofônicos auxiliarão com mais eficiência, se puderem conhecer de perto os enfermos que lhes solicitam socorro, e os médiuns esclarecedores, também chamados de doutrinadores, muito aproveitarão no trato com os estabelecimentos de cura mental, aprendendo a técnica de conversar com os espíritos perturbados no exemplo e na experiência dos enfermeiros dignos junto aos doentes complexos. Urge também que o comando socorrista observe as normas vigentes na organização hospitalar visitada, comportando-se de tal modo que não lhe fira os princípios. Esse parágrafo final ele está reforçando aquilo tudo que a gente já falou. Educação doméstica. Eu resumo isso aqui. É a pessoa observar as normas do hospital. Não é um hospital espírita. É um hospital evangélico, doente está lá. Como tem um hospital evangélico aqui. Aí chega lá e está aplicando o passe falando de espiritismo. A gente tem que esperar, a gente tem que respeitar as normas vigentes na organização hospitalar visitada. Porque aquilo a gente vai deixar dar a imagem da doutrina espírita. Se eu me comporto com falta de educação,
e de respeito à norma da instituição, as pessoas não falam mal de Mário Sérgio. Não vão falar mal do raio de luz. Vão falar mal da doutrina espírita. Olha como se comportam os espíritas. Né? Que educação. Mas vamos por ponto de cima. Coisa de cima. Por que é que eu citei muito isso? Ele cita aqui. Primeiro que a gente deveria ir uma comissão da equipe de desobsessão, tendo nessa equipe, digamos, a equipe é de 20 pessoas, 6 pessoas, 5 pessoas vai visitar o fulano de tal. Vai uns 2 médios, vai uns 3 doutrinadores lá, vai visitar. Por quê? Ele cita os 2. O médio ostensivo, psicofônico, que é a coisa mais comum na época já aqui, a psicofonia, auxiliarão com mais eficiência se puderem conhecer de perto os enfermos que eles solicitam socorro. Vou falar na segunda parte. Porque isso aqui vai ser visto, não é para auxiliar lá dentro, a gente já viu, dando comunicação lá na sala, lá no hospital. É para dar comunicação naqueles espíritos que estão ao redor daquela pessoa, lá na sala mediúnica. Mas isso aqui, Dalva, muita gente, não Jailson, não Ferreira, porque está estudando aqui, e Jailson está estudando o Missionário da Luz, e o capítulo que vai explicar isso, para Jailson reportar depois e acrescentar sexta-feira, se eu tiver errado, é o capítulo Incorporação, capítulo 16, de Missionário da Luz. Mas isso aqui, Dalva, as pessoas vão chamar de animismo, o capítulo vai dizer isso. Outros vão chamar de mistificação. Eu vou visitar uma pessoa, sou médio de comunicação, sou médio psicofônico. Mas eu vou visitar por quê? Porque eu sou amigo dele. Levei Ferreira, levei Jailson, mas o amigo dele sou eu. O livro retrata não a visita no hospital, mas a comunicação mediúnica. A média é Otávia, o espírito é Dionísio, o mentor é Euclides. Para Jailson, tem um livro, está estudando, repara em casa. Quando eu chego na outra semana, dou uma comunicação, digamos, de um obsessor que estava no hospital. Aí, se Jailson, que não é o caso dele, estuda Missionário da Luz, que é estudar, não é ler, é estudar. Ele vai dizer, ele foi autêntico, ele vai pegar o capítulo 19 do livro dos médios, papel dos médios na comunicação, questão 223. Então ele vai botar esse Missionário da Luz em cima e vai dizer, eu tenho que observar, não pode aceitar nada, porque veio para o Sérgio, não pode aceitar nada de bom grado, sem analisar, sem observar, sem analisar. É a questão 223 do livro dos médios. Analisar. Mas também não pode criticar sem conhecer profundamente, sem observar, sem analisar para depois julgar. Então, quando Jailson observa aquilo ali, rapaz, Sérgio é amigo da família, do enfermo, é amigo. Sérgio conhece o enfermo há mais de 20 anos. Foi ele que convidou a gente para fazer uma visita no hospital. Jailson, se não conhecesse a doutrina espírita, ia me chamar de animismo, que é uma palavra equivocada por momento, para isso aí. A gente já estudou. Animismo não poderia ser atribuído para isso. Mas mistificação inconsciente. Sérgio quer o bem dele, porque é amigo dele, vizinho, conhece a família. O livro narra, conhece os pormenores da família e do doente. Então, no intuito de ajudar, quando chegou na outra semana na mediúnica, ele deu comunicação do obsessor. Não foi obsessor nenhum. A gente foi mistificado. Não vou ler aqui não, mas já isso tem. Quem tiver o livro pode pegar o capítulo 16. Otávia foi mistificada. A outra pergunta, mas ela tem tantos anos aqui? Ela veio mistificar conscientemente? Não, conscientemente não. Mas de uma maneira inconsciente, porque ela gosta muito da família, conhece os pormenores, os detalhes, é amiga. Resumindo, é amiga da família. Sérgio é amigo da família do doente. Aí a pessoa vai dizer que Sérgio é mistificador inconsciente. Falta de conhecimento. Livro dos médios está aqui embaixo. Observar, analisar, para depois julgar. A pessoa diz isso. O trabalho de Euclides, mentor espiritual do grupo, para levar Alexandre, um mentor de alta envergadura, para que viesse. O mentor fala, cuidado, isso é muito difícil os encarnar, mas eles têm mais de anos juntos.
Eles se confiam no outro. Não sabia de nada, inocente. Sabe de nada. O mentor mais alto falou, você tem certeza que eles confiam no outro assim? Para não estabelecer dúvida, mas não foi outra. Euclides insistiu, levou Dionísio, que era conhecido de todos, desencarnou do grupo, levou pela médium que ele mais gostava, que era amiga de família, ele veio por uma pessoa que ele tinha afinidade, o espírito vem e fala por Otávia. No final, Otávia foi chamada de mistificadora, usou de anímico, Euclides chorando, guia, praticamente chorando, envergonhado. Pelo trabalho, André Luiz fala, um trabalho de uma equipe espiritual, coloca o espírito um dia antes na casa dela, para ver a sintonia total. Mesmo assim, na avaliação, os colegas disseram, saiu um grupo, isso aí foi nada, é como se fosse, Sérgio é amigo dele há mais de 20 anos, conhece todos os detalhes da família, a outra fala assim mesmo, não trouxe nada de novo, tudo isso eu já conhecia porque ele frequentava aqui. Quer dizer, a morte causa milagre a alguém, é? Aí eu desencarnei agora, passo um ano no espiritual, eu vou trazer um monte de novidade. É o desconhecimento, Carmen. Ignorância da doutrina espírita. O que é que acontece com isso? Se agisses comigo e eu estudo, eu vou indicar os livros. É prepotente porque o outro não estuda, né? Aí o grupo já rachou. Já não vai chegar a ser equipe. Já rachou. Porque aí cada caso é um caso, né, Carmen? Tem médium que é humilde e se fica a vida inteira. Infelizmente eu não sou assim. Eu vou indicar as obras para a pessoa indicar. Você vai ler como eu indiquei. Você vai pegar o capítulo 19, o papel dos médios na comunicação. Pegue André Luiz, com certeza a maioria tem, Missionário da Luz. E na dou o capítulo 16. Leia, depois vamos analisar e observe. Não vai olhar, então falta você aproveitar. Como é que você chegou a ser médium esclarecedor? Eu vou perguntar. O erro não está em você, não. O erro está quem botou você. Comente aí. Não, eu queria só comentar esse assunto aí um pouco aí, Sérgio. A respeito do livro que você falou. Aí, por exemplo, um espírito, esse que sai falando, e sai dizendo, aquilo dali não teve nada de novidade, ele conhece a família, ele conhece tudo. Aí, quando desencarna, que chega no mundo espiritual, aí ele vê, fica doido para ajudar. Não, eu vou lá que eu quero dar comunicação, que eu quero ir lá falar, que eu quero dizer isso. Aí o mentor chama ele e disse, você, quando encarnado, você não acreditava em ninguém. O pessoal falava as coisas, você dizia que era mistificação, que não era verdade, e agora você vai falar e você acha que eles vão acreditar em você. Então, são essas coisas que a gente analisa, para a gente analisar, é certo, mas a gente ficar titulando que aquilo não é verdade, ou que aquilo é mistificação, ou que aquilo não é de um bom espírito, coisa. Essas coisas eu acho que não cabe. O nosso papel hoje é de fazer a avaliação se aquilo é interessante ou se aquilo não é. Se aquilo for interessante para o grupo, for uma coisa benéfica, a gente analisa por bem. Se for uma coisa que não tem interesse para nada, descarta. Não, isso aí não tem fundamento, a gente não vai seguir esse caminho. Agora, fazer julgamento que no meu entendimento hoje eu não quero mais fazer e nem faço, e não estou nessa parte de julgar ninguém não, porque no Evangelho mesmo diz que o meu próprio julgamento que a gente faz com os outros, a gente recebe ele de volta também, do mesmo jeito. Então, tá vendo aí como é bom o estudo, Jailson? Eu sei que você está estudando o Missionário da Luz. O que você falou está aqui, ó. O espírito, que vai dar a comunicação, Dionísio, ele foi integrante do grupo e doutrinador. Olha, Carmen, olha o que ele diz aqui, ó, só o trecho. Quando o mentor chama ele, olha, agora você que vai falar, ele diz, mas talvez as pessoas não acreditem que é realmente você. Olha o que ele diz, sim, estou agora no mundo da verdade e não devo faltar a ela. Recordo-me de que muitas vezes recebi as comunicações do plano invisível por meio da média Otávia, com muitas prevenções, e não raro vacilei, acreditando-me vítima que ela mistificava. Aí ele veio por ela. Passou pela mesma coisa. Tá lá. É a mesma coisa. Ele fica querendo ajudar.
ele fica lá, não, eu vou ajudar, eu vou fazer isso para ajudar. Aí o mentor principal avisa ele que quando ele estava embaixo encarnado no trabalho, ele não acreditava nas pessoas. Quando falava, ele dizia que era mistificação, que aquilo não era verdade, que aquilo a pessoa era da cabeça dela. E aí como é que ele vai vir e vai falar e alguém vai acreditar nele? Então, agora, por que, Jailson? E todos, né? Porque essa. Para depois a gente entrar no doutrinador, né? Porque aqui está falando só da. Já que ele orienta, né? Para quem puder ir visitar, que vá médio ostensivo do grupo e que vá alguns doutrinadores, né? Claro que é conforme o tempo de cada um. Aí eu peguei essa obra, né? Que é uma obra que Ferreira também tem. Psicofonia nas obras de André Luiz, de Jacobson Trovão, que estuda só esse capítulo, dedica um capítulo para estudar esse trecho aqui. Ele vai dizer o quê? Uma vez familiarizado com o enfermo, quando a gente visita, aí é Mário Sérgio, o exemplo que eu dei. Conheço o doente há 20 anos. A família me pediu, né, sabe, que eu sou espírita, para ir lá ver. Chamei Jailson, chamei Ferreira. Uma vez familiarizado com o enfermo, trazido à desobsessão, aí eu percebi, senti que é um obsessor no amigo meu encarnado. Educado, pelo menos que é o que se espera, senti a presença, não demonstrei, não fiquei me arrepiando e chamando mal-estar, fazendo aquelas pantominas, né, na frente do doente, plantando na mente dele o medo. Quer dizer, eu vou visitar e planto o medo. Eu respiro fundo. Ferreira, que já conhece, olhou meu semblante, já percebeu, Jailson, mas o doente não percebeu. Eu respirei fundo, já estou com a mente ligada aos bons espíritos. Converso com ele rapidamente, endereço ele aos benfeitores. Digo a ele que ali no é momento, acabou, mente, sem abrir a boca, porque o espírito só precisa da mente para falar. Enderecei. Bom, naquele momento eu já estabeleci o quê? O médium já estabeleci com ele o que está aqui escrito. Uma corrente psíquica necessária ao transe assistencial na sala mediúnica, no outro dia, na outra semana, conforme o grupo se reunir. Naquele momento, os espíritos benfeitores já começaram a estabelecer uma corrente psíquica com o desencarnado. Percebeu em mim a educação da mediúnica. Não fiquei impressionado, ofegante, passando mal, aquela diante do doente. Orei, conversei com ele, conversei com os guias, enderecei, respirei, bebi um copo d'água, disfarcei aquilo ali. Vou para outra semana, a corrente já começou a ser estabelecida, Dalva. A ligação, os ajustes. Eu conheço o doente, conheço os pormenores da família, da doença dele. Digamos, ele fumava 2 carteiras por dia. Sérgio conhece. Sérgio conversou, pare, diminua, ele nunca ouviu. Exemplo. Conheço os pormenores. Chega lá o vampirizador, né? Chega o que impõe, o que está sugando ele, né? Aquilo ali que é um vampirizador, obsessão simples, está lá sugando ele. Quando chega lá e fala, preciso do cigarro, ele não está fumando, está no hospital, quem está dando cigarro a ele? É muito comum. O doutor não leva cigarro, aí ele está lá 3 meses internado. O vampirizador quer fumar, mas ele não pode fumar porque ninguém, nem os acompanhantes não vai levar cigarro para ele ficar na enfermaria fumando. Então o obsessor, André Luiz escreve sobre isso, né? Livro Sexo e Destino. O obsessor fica agoniado também. Ele quer que ele levante. O obsessor simples, não estou falando daquele que quer ver o fim dele. A obsessão tem 3 estágios. O vampirizador é simples. Ele quer que ele saia do hospital para comprar a carteira de cigarro, para que ele possa fumar. Ele está aflito querendo que o seu parceiro levante. Eu entrei em sintonia, dei comunicação lá. Aí a pessoa vai dizer que é anímico. Pô, Sérgio sabe que ele fuma há 20 anos. Sérgio é amigo dele há 20 anos. Isso é animismo. Se Sérgio não tiver um equilíbrio e humildade, aí é humildade mesmo. Então eu estou avaliando a mim mesmo. Se eu não tenho humildade para aceitar uma crítica equivocada, né? Que é uma crítica equivocada, eu vou dizer o que está aqui no livro. A crítica precipitada, ele é mais suave. A crítica precipitada é tão prejudicial à avaliação de uma mensagem mediúnica quanto a aceitação sem critério. Jailson Ferreira não vai aceitar aquilo sem critério. Ele observa, ele analisa, ele vê se aquilo não é da minha mente, se é da mente de outro. Não é da mente de Sérgio isso, então é da mente do espírito que estava com aquele acompanhante que a gente visitou.
Aí vai fazer uma crítica precipitada, nele aceita cegamente, nele faz uma crítica precipitada. Que nada, isso é embuste, isso é animismo. Isso é isso. Aí Sérgio se melinda, né, Carmen? Sérgio se prejudica, Jailson e Ferreira se prejudicaram. Livros Mensageiros está lá. Belarmino Doutrinador. Só lágrimas. Eu tirei muita gente do mundo do grupo mediúnico, ele vai dizer. Por quê? Porque minha crítica era dura. Eu só queria aquilo que atentasse a minha razão. No mundo espiritual ele está sofrendo horrores. Vocês aí. Isso aí. Ainda tem mais um acréscimo nisso aí. Ainda tem o obsessor que fica influenciando para que ele mesmo não acredite e espalhe para ninguém acreditar, para ninguém confiar naquilo. Isso aí é mistificação, e fica induzindo ele a não acreditar. E tem uma coisa para a gente identificar, mesmo o indivíduo sendo conhecedor de todos os acontecimentos daquele companheiro, se ele estiver dando uma comunicação, a gente tem que observar em alguns trechos que ele não vai falar de acordo com o que ele sabe todos os dias ali. Então, de alguma maneira, você vai identificar, não, Sérgio conhece, mas aquilo dali ninguém sabia, não. Aquela que ele falou, aquele negócio, ninguém sabia. Então, são coisas pequenas que a pessoa tem que identificar, que a pessoa tem que saber, que são coisas que a pessoa não sabe. Quer dizer, quando é a comunicação, mesmo conhecedora de tudo, vai sempre haver uma coisa que ninguém sabia ali. Que ele vai falar uma coisa ali que ninguém sabe. Aí alguém ou que está prestando atenção, o avaliador, vai dizer, não, Sérgio conhece tudo, mas Sérgio não sabe esse negócio da família dele lá, desse acontecimento do filho, ou da mãe, ou de quem quiser que seja, que ele passa um recado lá, alguma coisa. Então, ele não sabia disso. Então, a comunicação foi verdadeira. Viu aí? É assim que se faz o análise. Então, para quem depois quiser ampliar a questão 223... Está sem microfone, Sérgio. Ó, para quem quiser ampliar esse estudo aqui... Microfone fechado, Sérgio. Para quem quiser ampliar o estudo, questão 223, do capítulo 19, Kardec pergunta como distinguir, Mariane, se o espírito que responde é do médium ou seja, se sou eu, naquela comunicação do exemplo citado, Jailson falou, pela natureza, o que Jailson falou, das comunicações, estuda, olha porque eu falei que quando Jailson citou aquela situação, está fechada no livro, no capítulo 16 do Missionário da Luz. Ele não deve estar com o livro aí, mas ele estudou, agora ele foi acessado por ele mesmo acessou a sua memória e foi acessado pelo seu guia. Estuda as circunstâncias e a linguagem e distinguirás se aquela comunicação é totalmente do médium, é só uma coisa totalmente chamada animismo puro, porque Sérgio quer ajudar, o interesse de ajudar, ou se vem do espírito. Estuda, então já isso vai identificar. Eu conheço o Sérgio, isso aí não foi dele. Tem coisa dele? Tem, porque é animismo. Nós somos intérpretes. Sempre vai ter coisa no médium. Não tem outro jeito. O médium não é uma caneta. O médium é uma alma que pensa, que está aqui. Então, o médium filtra com o jeito de falar, o vocabulário. O médium filtra. Mas eu vou dizer, eu quero fumar. Eu nunca fumei nessa encarnação. E como é que... Aflito querendo fumar. Não é Sérgio. E vai encontrar outros detalhes. Então, você tem que estudar doutrina, observar, analisar, para depois criticar. Mas nunca também aceitar nada. Tudo tem que ser observado, analisado. Por isso que é a parte da ciência. Não dá para ler um parágrafo desse, ler e ir para casa só lendo. Que isso aqui é parte da ciência, porque afasta os trabalhadores. Isso aqui é vir trabalhador e ir embora. Chamado de anímico, de mistificador. Aí o trabalhador se melindra, porque nem todo mundo está com esse grau de humildade toda, para ficar ouvindo todo dia na avaliação crítica do outro, crítica do outro, crítica do outro. Aí o cara pega o boné e vai embora. Aí responsabilizar, ele fica sendo responsável e quem indiretamente mandou ele embora. Agora e o doutrinador, porque deve ir? Aqui, ó. Então eu vou reler, porque ele cita. Nós temos ainda 16 minutos, pelo menos está aqui. Vamos ler aqui. Qual é a função? Os médiuns esclarecedores muito aproveitarão no trato com os estabelecimentos de cura mental,
aprendendo a técnica de conversar com os espíritos perturbados, no exemplo, vou riscar aqui exemplo, e experiência dos enfermeiros dignos junto aos doentes complexos. É fantástico isso. Quem é doutrinador aqui é Jailson, é Ivan. Ivan vai lá, passa a fazer visitas frequentes conforme as suas possibilidades, né? Naturalmente, ele vai uma vez na semana, uma vez em 15 dias, com alguns integrantes da equipe visitar alguém que é frequentador da casa ou não. Chega lá, a gente ouve alguém, mas sempre a gente nunca ouve alguém, é ou não é? A gente ouve o nosso parente, sempre a gente sai para entrar outro. E no corredor, na enfermaria, sempre, eu fiquei com minha mãe mesmo, com várias pessoas já fiquei, sempre a gente passa a ouvir outros doentes, que não tem visita, infelizmente, que doente que não tem visita. Então, quando minha mãe dormia lá nos hospitais, nos quase 3 meses que ela ficou perambulando no hospital, quando ela dormia, eu ficava também relaxando nos corredores e ouvia outros doentes que ficavam felizes. Como é que você veio visitar sua mãe? Eu falei, mas isso é um dever. E ela falou, eu sou mãe de 3 filhos homens. Aí a pessoa, só quem vem visitar é minha filha. Nunca esqueço disso. A mulher falou, apertou minha mão e falou assim, você está de parabéns, junto com a enfermeira. Eu chorei na enfermaria. Eu falei, mas isso é um dever de filho. Ela falou, ela tem 3 filhos homens. Sua mãe tem dias aqui, né? A gente tem meses. Não vem um dos filhos dela visitar aqui. Só eu que venho. Eles não vêm aqui para trocar a roupa de mamãe. E ela criou com o mesmo amor todos eles. Você passa a ser um doutrinador. Ouvindo isso, ele ganha experiência. E se ele escuta e leva uma palavra que não perturbe o outro, tá vendo aí, não criou mal, só criou seu filho como? Não sei o quê. Isso aí não é melhor ele nem ir. Mas a gente já aprendeu que ele está lá e ligou o modo construtivo, né? Atitudes edificantes e de reconforto. Ele está sendo observado pelos espíritos perturbadores. Estão observando o exemplo do doutrinador, né? E o doutrinador está ganhando experiência diante de doentes complexos, vários. Um é por causa do alcoolismo, o outro é por causa criou mal os filhos agora não vem visitar, outro é várias coisas. Quando ele chegar na mediúnica, Carmen, esse homem está afinadíssimo. Ivan está super afiado para cura mental, cura mental dos desencarnados. É fantástico que ele coloca isso. Ele vai estar preparado em experiência, habilidades, porque aprendeu, né? Deu o exemplo, foi visitar os encarnados, e quando recebe o doente desencarnado, onde ele é um instrumento da cura mental, ele está pautado no exemplo. O Espírito vai dizer assim, quando Ivan Jair chama assim, seja bem-vindo, meu irmão, pode falar, estou aqui para lhe escutar. O Espírito vai dizer assim, eu não lhe conheço, mas eu sinto que você está sendo sincero, por causa da vibração que eles adquiriram nessa prática. Vocês aí. Viu, Sérgio? Eu queria acrescentar a respeito quando você falou da sua mãe. Eu fui buscar minha mãe no Pernambuco numa situação bem difícil, não aguentava nem andar. E aí chegou a hora de meio-dia, aí não dava para chegar aqui sem comer, né? Eu digo, vou ter que parar para comer. Aí parei no restaurante. E aí saí pegando ela na mão, aí ela pediu para ir no banheiro. Ela não conseguia nem andar sozinha, e aí pediu para ir no banheiro. Aí eu olhei para um canto para outro e disse, agora o bicho pegou para mim. Como é que eu vou fazer aqui? Aí bora, né? Aí eu estou andando com ela e estou observando as pessoas que estavam almoçando, todo mundo olhando para mim. Ficou todo mundo olhando. Aí quando eu chego na porta do banheiro, vem uma criatura que estava almoçando, e aí perguntou, é sua mãe, é? Disse, é. Digo, rapaz, ela não anda não, nem faz as coisas normais não. Digo, não, ela precisa de ajuda, mas não tem ninguém, eu estou com ela aqui, eu vou botar ela aí mesmo. Aí ela disse, não, pode deixar que eu levo. E aí pegou, entrou com ela lá no banheiro, ajudou ela lá nas necessidades, aí depois saiu, e aí falou comigo assim,
ela falou um dizerzinho lá que eu já esqueci, agradecendo e dizendo que muito obrigado. Eu que agradeci a ela, obrigado, mas ela disse, eu esqueci o que ela falou lá e todo mundo ficou olhando para mim. Ela veio e me deu assim como é que diz assim, aquela coisa assim, rapaz, você está fazendo certo, você está fazendo uma coisa boa, você está... Então, aquilo dali, por exemplo, para a pessoa receber, a pessoa não tem que fazer, né, rapaz? Então, é por isso que eu sempre faço, porque quando eu preciso, às vezes eu nem peço, sempre aparece alguém para fazer as coisas, mas para que isso aconteça, a gente tem que fazer, a vida é assim, então a gente sabe que tem que fazer mesmo, não tem para onde correr não. Isso aí. Então o que se espera aqui? Os outros estão caladinhos? Microfone, sabe? O que é que os outros estão calados aí? Então podem comentar. O que é que se espera aqui? Isso que eu fiz com a minha mãe e Jailson com a dele, que é um dever. Aí é um dever. Os espíritos estão dizendo que a gente espera que eu e Jailson faça como essa senhora, que não era filha, não era parente da mãe de Jailson, como Itamar, né? Também que fez com minha mãe, ficou dias também. Faça com todos, conforme o limite das nossas possibilidades, né? Ninguém vai abandonar a vida, largar trabalho, largar a família, mas pode ter uma visita, vamos. Faz uma visita na casa de alguém no bairro. Quantas vezes nós fomos, eu e Ferreira e tal, mas quantas vezes é tão gratificante isso, você vê a alegria, as pessoas sentem aquilo ali. Isso aí a gente não está só. Os espíritos, não os bons só não, os bons estão na frente, mas os outros não tão bons, ainda como a gente, não tão bons ainda, estão, olhando para ver o exemplo. Na hora que eu disser assim, seja bem-vindo, meu irmão, e ele quer me xingar, dizer que vai me matar, pelo médico que vai dizer tudo, meu irmão, seja bem-vindo, quero lhe escutar, estou aqui em paz, recebi você em paz. Ele vai saber que Jailson, que Carmen são pessoas de paz, não é só da boca para fora. Então ele está pautado no exemplo, porque isso vibra no perispírito. Luz é construção individual. Eu posso caminhar com Bezerra de Menezes, mas se eu não fizer minha luz, Bezerra de Menezes segue clareando o meu caminho, e eu apagado. A questão é que chega uma hora que quem está com a luz tem que se adiantar, e a gente fica para trás com a sombra, né? Então, luz é uma construção, Dalva, pessoal, está na parábola das 10 virgens. Jesus diz isso. É intransferível. É a gente que faz. Então, doutrinador, médico e qualquer outro integrante deveria fazer visitas a enfermos conforme as possibilidades, nos seus lares e em hospitais. Alguém mais aí? Estou só falando aqui, já isso só. Ainda temos ainda, acho que 5 minutos, 7 minutos. Compreenderam bem, Dalva, Mariane? O microfone está fechado, Mário. Compreenderam bem? Mas não vou ler outro capítulo, não. É só... Analisaram bem? A importância que é isso? De visita? A importância de que é visitar e dar comunicação, espírito ligado, vinculado ao enfermo, para que nunca mais a gente julgue ninguém. A gente chama ele de animismo ou de mistificador, que a gente tem que observar tudo, né? Naturalmente, já foi falado aqui, não aceitar tudo, mas também não é criticar precipitadamente, porque isso afasta as pessoas, isso acaba com os grupos mediúnicos, isso acaba. Meu Sérgio, aí, falando nisso aí, eu estava na fila de um banco lá em Caruaru, para sacar um dinheiro, e aí chega uma senhora já idosa com a filha, né? Aí, meio mundo de gente na fila. E aí ela uma escada do banco para subir, uma escada meio alta, ela não andava mais. Aí a filha, ela se segurando na filha, e a filha se abaixava para suspender a perna dela para poder subir um degrau. Aí eu olhei assim, tinha mais ou menos umas 30 pessoas, 40. Ninguém, só ficaram olhando. Aí eu peguei, chamei um cara, disse, bora. Aí bati nas costas dele assim, quando eu fui, ele nem perguntou nada. Parece que o cara é intuído a chamar a pessoa certa. Aí eu bati nas costas dele, bora aqui. Aí ele olhou assim, aí desceu mais eu, né? Desceu a escada, a gente aí pegou na mão, peguei na mão dele, ele na minha, a gente botou, ela sentou na mão e agarrou na gente, a gente botamos ela dentro do banco, e depois que ela foi atendida, tiramos e botamos no carro de novo. E aí a filha agradeceu,
Mas a gente fica olhando, observando que é poucos que têm atitude de fazer alguma coisa para ajudar as pessoas de necessidade. É isso. Então, para encerrar, eu vou ler o que está aqui, só o trechinho. Fechado o microfone. Para encerrar, né? O que está aqui escrito, num agrupamento, não é no livro não, no outro. Num agrupamento de servidores sinceros, a confiança, Ferreira me lembra sempre essa palavra, a confiança deve imperar. Quer dizer, você tem 20 anos junto com Dalva, com Carmen, com Mariane, aí vai dizer qual o objetivo de 20 anos eu conheço o Mário Sérgio, para ele querer enganar a gente, mistificar. Não é possível que a pessoa, 20 anos, não conhece o outro, cara. Quer dizer, aí ele fala o quê? Aí ele cita aqui, sobretudo no início do trabalho mediúnico, é muito relevante o médium, isso facilita o médium a aperfeiçoar sua sintonia, no livro Psicofonia, né? Ajuda o médium a aperfeiçoar sua sintonia, ele visitar o parente, visitar o doente, estranho ou não, conhecer, conversar, sentir a presença de desencarnados, perturbadores, e os espíritos, ele sente isso vai ajudar ele. Aí ele diz, mais tarde, quando o médium estiver mais seguro de suas percepções, isso é desnecessário. Então o grupo tem 15 anos, 20 anos, para eu sintonizar com aquele companheiro que está perturbando o doente, eu não preciso ir lá. Não que eu não deva visitar, né? Mas se eu não estou podendo mais ir, é um trabalho que me impede de fazer as visitas no dia que Jailson, Valdomiro e Carmen vai. O grupo que eu não posso mais, eu mudei de trabalho, mudei de local, não dá mais. Mas eu já tenho 15 anos, 20 anos, eu não preciso mais ir. Então quando já está lá, eu já recebi cá o espírito, na outra semana, o espírito que estava obsidiando o enfermo que vocês três foram visitar. Então ele cita isso, é o coordenador da FEB, com mais de 40 anos de prática. Então, no começo, ajudava a estabelecer a sintonia, mas muitos anos, quando ele não pode mais visitar, estabelece a sintonia, os guias levam, ele já está bem adestrado, palavra de Filomeno de Miranda. Então é uma ciência que infelizmente muita gente não quer estudar, porque estudar dá sono. Aí eu oriento, leia em pé. Eu falei isso no Garcia uma vez, a moça abraçada com o livro dos médios, um curso do livro dos médios, 50 pessoas. Meu amigo, eu queria estudar como o senhor. Eu falei, a senhora é deficiente, portadora de deficiente visual? Não. Então estude. Ela tinha uns 40 e poucos anos. Mas me dá sono. Leia em pé, porque se essa coisa vai cair. Aí ela, mas a pessoa vai dizer, mas eu leio em pé, dá dor de cabeça, tome anador. Ela vai dizer, a família vai dizer que eu tô louca, andando em pé, tomando anador e com o livro dos médicos. Eu falei, e vamos internar. Eu falei, não tem problema. Quando a família internar no manicômio, peça para ir com o livro dos médios, estudar lá. Porque lá tem muita gente que não tá louco mesmo, não. É médio, a senhora vai ser médio dos obsessores de lá. Ela deu risada. O importante é só estudar, para conhecer o que acontece com a senhora. Porque a senhora é um espírito. Para lidar com os outros que guardam a senhora, que são os espíritos. Isso aí é para mim. Eu estou lidando para mim. E para lidar com os outros. Viu, Sérgio? Você lembrou bem aí a respeito das visitas de tudo. Quando existe uma equipe de trabalho que já está adestrada há muito tempo ali, juntas e tudo, por exemplo, tem momentos que um ou dois não pode ir, vai 2 ou 3, mas aquele que não foi não quer dizer que está fora do trabalho, não. Ele tá conectado ali, quer dizer, os três, vamos dizer assim, que aqueles 3 que foram, aqueles 3 foram fazer a visita e fazer o levantamento e as consequências é dividido para o grupo, para aquela equipe que já está afinada, aquela equipe toda. Então, não quer dizer porque fulano não foi, não está trabalhando, não. Se ele está na equipe, ele está. Ele só não está trabalhando se ele não foi e estiver desviando seu caminho, estiver em bebedeira, estiver em um lugar que não deve ir, aí ele está fora. Isso. Mas se ele estiver convicto, talvez ele está até trabalhando ou numa área onde tudo, mas naquele horário ele está com o pensamento lá, ele está sintonizado com a equipe, tá sintonizado, e às vezes ele que não foi,
recebe mais coisa do que quem está lá, porque quem está lá está no meio do movimento, está no meio de tudo, e ele está sintonizado. Quando se encontra, que vão conversar, talvez ele que não foi, sabe de mais coisa do que quem estava lá. Em um médio preparado, eu acabei de ler, uma equipe preparada acontece isso, porque uma equipe já é uma equipe de adestrado. Vamos lá, Ivan, quer fazer a prece? Faltam 4 minutos. Então, nesse momento, vamos buscar sintonia, um só pensamento, buscar Jesus para poder agradecer esse momento em que aqui estamos juntos, estudando, né, para melhor aclarar os nossos conhecimentos. Mestre Jesus, mais uma vez estamos aqui, Senhor, em Teu nome, buscando esclarecimento a fim de que possamos nos envolver na prática do Teu Evangelho. Por isso agradecemos a todos que estamos aqui estão imbuídos nesse processo, nossos guardiães, nossos amigos espirituais, que nos dão a intuição necessária a fim de que aclare nossas ideias sobre os temas aqui conversados. Por isso, Jesus, pedimos permissão para logo mais continuarmos o estudo no momento do sono, porque nenhum de nós quer ficar zanzando por aí. Queremos dar prosseguimento a esse trabalho que aqui está sendo realizado. Pai amado que está em toda parte, glorificado seja o Teu nome sublime, venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa nossas ofensas, à medida que perdoarmos quem nos tem ofendido. Não deixe que caiamos em equívoco, Senhor. Fortalece-nos nessa jornada, pois vosso é o reino, o poder e a glória, para sempre. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelos que estão doentes, pelos que estão necessitados ao nosso redor. Por todo eles, Senhor.